E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iago Falco Guimarães, sou criador do canal Obviamente e hoje vou contar pra vocês como eu comecei minha carreira de escritor. E que carreira! É uma das carreiras mais difíceis que eu já ouvi falar na vida. Eu não sabia que era tão difícil assim, eu pensei que fosse uma coisa mais fácil. Mas é uma carreira bem complicada e requer paciência e criatividade. Eu tinha aproximadamente uns 12 anos quando tudo começou, quando a ideia de começar a escrever chegou na minha cabeça, na minha mente. Eu escrevia sobre minha vida, coisas que ninguém queria saber, mas algumas pessoas queriam, por incrível que pareça, inclusive da minha família, que o povo é bem fofoqueiro. Até leram, chegaram a ler. Quando lembram, eu sou zoado até hoje, porque realmente eram coisas que não tinham sentido e eu falava muito besteira, gente. Eu acho que, meu Deus do céu, nem gosto de lembrar, porque só o Senhor, Deus Pai. Aí com uns 13 para 14 anos eu escrevi um livro chamado Pantórios. Meu Deus, eu acho que foi a derrota da minha carreira que eu nem tinha iniciado. Que livro era aquele? Cheguei a publicar pela Amazon e um outro site que publicava autores que estavam iniciando. E algumas pessoas até compraram o livro, que vergonha. Quando eu cresci e li esse livro, meu Deus do céu, gente, foi a pior coisa que eu já escrevi na minha vida. Entanto que meu pai também leu esse livro. Na época ele me perguntou se eu estava usando algum tipo de droga. Eu fiquei olhando pra cara dele, mas por que ele tá perguntando isso? Nem eu gostei do próprio livro que eu escrevi, gente. Realmente não tinha nem como aquilo ir pra frente. Graças a Deus não foi. Eu usei da escrita para fugir da nossa realidade de uma forma bem realista e doido, misturado com macabro, misturado com muita coisa que nem eu não sei o que deu em mim naquela época não, sinceramente. Que merda. Mas eu amadureci. Hoje eu uso da escrita mais para criticar a nossa sociedade, de uma forma boa, uma crítica construtiva. É uma crítica meio que para que as pessoas observem as coisas que estão sendo passadas na nossa sociedade, mas que eles não conseguem enxergar. Então eu uso meio da fantasia, da ficção, para que eu consiga mostrar a essas pessoas o que está acontecendo na sociedade de uma forma mais light, para elas se divertirem e viajarem em um mundo não realista. Então eu critico a religião, eu critico o governo, a política e até mesmo a forma social em que vivemos. A forma social que eu digo é a desigualdade que existe ainda, não só no Brasil, como em vários outros países. E também os preconceitos, as intolerâncias. Então eu uso desses meios, dessas ferramentas, para criticar esse tipo de coisa na nossa sociedade. Porque essas coisas são produzidas por falta de informação. Os livros eles estão aí para alertar e para trazer conhecimentos e informações a toda a população. E é bom ressaltar que um livro ele pode te trazer conhecimento mesmo que ele seja um livro de fantasia e vem sempre agregar alguma coisa na sua vida. Por exemplo, Harry Potter. É um livro que ele aborda muito a amizade, a lealdade. Então, são livros de fantasia que agrega para a nossa vida de alguma forma. Então, todos os livros eles são importantes, mesmo que de fantasia, de ficção científica, que inclusive os livros de ficção científica eles agregam muito à nossa vida. Não parece, mas apesar de ser ficção científica, relatada em um livro, ela muitas das vezes ela é futurista. Então as coisas que se passam lá talvez aconteçam. Ou já estão acontecendo e nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, Jogos Vorazes. Em Jogos Vorazes mostra a desigualdade social, onde existe um governo totalitário que controla toda uma população, uma sociedade que é dividida por distritos e brigam para manter a elite e se autodestruir. Parece que já está acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos divididos entre política de esquerda e direita, onde existe um governo que fomenta essa base de divisão para que não consigamos nos unir. Porque o povo unido, não há político, não há poder, não há presidente, não há rei, nenhum que consiga derrotar. O povo unido é mais forte do que o próprio Megazord do Power Rangers. Por isso que eles fazem de tudo para nos manter separados em religiões, orientação sexual, raça e várias formas, para que os
consigam nos separar, para que não consigamos nos unir. Independente de esquerda ou direita, eu não estou falando aqui que eu sou de direita, eu sou de esquerda. O vídeo em si não é sobre isso, mas eu quero deixar claro que é essa a intenção da nossa política, principalmente a política nacional. Eles não querem o povo unido. O povo desunido e ignorante é um prato cheio para que eles consigam domar, assim como em Jogos Vorazes, que eles dividiram as pessoas em distritos para que elas se degradiam em uma arena, enquanto essa cena de horror se torna atração para a elite, uma forma deles ganharem dinheiro com isso e de se divertirem com toda essa situação. Enquanto você está aí gritando fora Bolsonaro, Lula ladrão, eles estão adorando. Os livros eles fazem, eles nos mostram o que já acontece na nossa sociedade, só que eles mostram de uma forma fictícia para que seja uma coisa mais atrativa de ser assistido. Então, por isso, ler é importante. Mas vamos deixar essa revolta de lado e vamos para o que se trata o vídeo de hoje. A minha carreira de escritor foi uma coisa bem louca. Quando eu comecei a escrever o Grey, a seleção, eu pedia para as pessoas da minha família lerem, para ver como que tava, mas ninguém nunca leu. As pessoas elas não queriam ler porque eu ficava tão empolgado contando que as pessoas meio que já sabiam a história, então elas não queriam ler ou falavam que iam ler depois, mas nunca liam. Eu procurei outras pessoas para lerem. Aí assim que eu terminei Grey, a seleção, eu cheguei ao ponto de pedir aos meus amigos para lerem. Eles também não liam. Eu mandava PDF, implorava, lê por favor, eu preciso saber como eu tô me saindo, eu quero seguir essa carreira, mas mesmo assim não leram. Eu cheguei ao ponto de pagar alguns amigos para poderem ler. Aí esses dois amigos que eu tinha pago, eles falaram, eu gostei, muito bom, só isso. Eles não comentaram nada sobre os personagens, sobre os livros, como se não tivessem lido, mas eu acredito que tenham lido, não sei, eu não vou julgá-los. Mas eles não me comentaram nada, não criticaram para eu saber como eu tava me saindo. Até que eu encontrei uma menina que até hoje ela é minha amiga. Ela leu o livro, eu passei para ela, ela leu o livro. Eu sei que ela leu porque ela me contou praticamente a história toda e o que achou. Ela me deu várias dicas para melhorar e eu adorei. Ela gostou muito das personagens, se identificou com algumas. Então eu sei bem que ela leu. E ela falou, cara, esse livro é incrível, bota pra frente, procura uma editora. Então foi eu igual um doido, todo feliz, empolgado, procurar as editoras a editora que estava interessada em publicar o livro. A pior parte, eu enviei meu original para algumas editoras. Umas nem me responderam até hoje, não tive resposta. E outras me pediram um valor absurdo para publicar, coisa de 15 a 20 mil. Que é uma publicação com participação. Você dá metade, a editora dá outra metade. Mas eu não me arrisquei, nem tinha esse dinheiro na época. Então eu preferi continuar procurando uma editora que pudesse apostar no meu livro. Foi então que uma dessas editoras entrou em contato comigo na época. Não vou citar o nome da editora, não vou citar o nome do rapaz que me ligou, porque seria falta de ética, mas ele disse que tinha preferido ligar para que pudesse ser mais sincero e mais franco comigo. E aquela sinceridade foi como um tiro, eu acho que matou o escritor que tinha dentro de mim, porque ele chegou e falou exatamente para mim tudo o que eu não queria escutar. Então, Iago, você escreve muito bem, mas assim, como não é um livro de autoajuda, não é um livro rentável no Brasil. A gente está dando preferência para livros de autoajuda e livros religiosos, que são os livros que vendem no Brasil. Fora isso, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você hoje seria um best-seller, porque seu livro é bom, mas infelizmente estamos no Brasil e você teve o azar de ter nascido aqui. As pessoas elas não costumam ler ficção científica ou fantasia. Elas leem quando são autores internacionais. Exatamente assim, curto e grosso. E aquilo meio que me deixou em choque por um tempo. Eu falei, olha, fulano, mas eu andei pesquisando a editora antes de chegar até vocês e percebi que vocês possuem livros publicados de ficção científica, de fantasia. Tem vários livros publicados desse tipo também. Aí ele chegou e me disse que esses livros eram de autores internacionais e que eles preferiam publicar esse tipo de livro quando o autor já é reconhecido no mercado, que aí sim traria venda para a editora deles.
Eu não tiro a razão, porque realmente o mercado brasileiro na literatura é difícil. Mas eu acho que foi uma forma muito rude de ter dado esse soco na minha cara. Mas vida que segue. Eu agradeci pela sinceridade, apesar de ter ficado muito triste. Mas eu agradeci e estava a ponto de desistir. Ele realmente quase matou o escritor que tinha dentro de mim. Ele só não matou porque sou muito persistente em tudo que eu quero. Por isso hoje eu sou escritor. E depois disso, eu cheguei pra essa minha amiga e ela chegou pra mim e falou: olha, mas não desiste, é assim mesmo, você tá buscando, é o começo. Todo começo tem aquele baque. E esse é o seu baque de hoje, você não tem que desistir. Minha cabeça era completamente desistência. Eu não queria continuar aquilo e eu escrevia porque eu queria que as pessoas lessem. E ninguém estava se importando com aquilo. E pra que eu ia ficar escrevendo? Claro que antes eu escrevia para me sentir melhor, para me fugir da minha realidade. Mas quando eu passei a querer escrever para que as pessoas começassem a ler, que eu acho que é o intuito de todos os escritores, aquele baque me atingiu de uma forma catastrófica. Até que teve um momento que ela chegou para mim e falou assim: por que você não tenta então colocá-lo no Wattpad? Já que você quer tanto que as pessoas leiam, coloca lá no Wattpad. Eu acho que você vai ter bastante leitores, as pessoas vão comentar e eu acho que você vai se sentir melhor. Se o importante para você é que eles leiam, lá vai ser o ideal. Que lá as pessoas comentam, votam. É uma coisa bem legal. Mas para quem não sabe, o Wattpad é uma plataforma digital onde existem escritores e leitores. Os escritores eles escrevem para os leitores lá que existem lá. E os livros são completamente grátis, são gratuitos. Lá tem livros maravilhosos, eu mesmo já li vários de lá. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o livro e publiquei lá no Wattpad para que as pessoas conhecessem o Grey a Seleção. Aquela plataforma ela mudou minha vida porque eu me senti muito bem com os comentários, com as críticas que eu tive lá. E eu conquistei mais de 1,5 milhão de leituras na plataforma. E aquilo me deu um gás para que eu não desistisse. Aí meses foram se passando e a cada mês que se passava eu conquistava mais leitores e mais leitores e mais comentários. Até que um dia eu recebi uma mensagem de uma editora. Olha só, parece coisa de filme. Recebi a mensagem de uma editora perguntando se podia entrar em contato comigo através de um e-mail ou de um telefone. Aí eu passei o telefone. Quem era a editora? Era aquela editora que meses atrás eu tinha recebido a ligação do fulano, que eu não vou citar o nome, falando que eles estavam me dando uma oportunidade para que pudesse ser publicado com eles, me dando uma oportunidade. Naquele dia eu só respirei. Falei, mas vocês não estavam dando preferência à autoajuda ou livros religiosos? Eu permaneço com o mesmo livro. A ficção científica e eu não vou mudar nada, eu não vou alterar nada no livro. Continuaram permanecendo dizendo que estavam me dando uma oportunidade, que eles estavam querendo publicar meu livro para ver como que eu ia me sair no mercado literário. Começaram a falar os benefícios, tudo que eu ia ter publicando com eles. Eles tinham mudado as diretrizes deles, que eles estavam buscando agora escritores nacionais voltados para fantasia, ficção científica. Gente, não é prepotência da minha parte e nem arrogância, mas eu cheguei pra eles e falei: olha, eu também mudei minhas diretrizes, agora eu tô buscando mais uma editora com pro lado mais voltado para ficção científica, que também publique fantasia. Eu tô trabalhando já numa fantasia, então eu tô voltado mais para esse tipo de editora também. Então eu agradeço a oportunidade, mas por enquanto, no momento, eu tô buscando outros tipos de editora. Mas agradeço toda a oportunidade. Logo depois eu fechei contrato com uma outra editora que era voltada para ficção científica. Então eu vendi muito com eles foram muito atenciosos em tudo, eu sou muito grato por eles. Mas foi um contrato de 1 ano, eles perguntaram se eu queria renovar. Mas quando você está em uma editora, você lucra de R$1 a R$2 por livro. As pessoas não têm noção disso. Aqui no Brasil, os escritores eles são muito desvalorizados, não é nem por conta das editoras, mas por conta da massa leitora nacional. Eles preferem realmente os escritores internacionais. Então, os livros publicados aqui, eles saem mais caro. Tudo sai mais caro pra gente. Então, a gente acaba lucrando muito pouco quando você tem uma editora, porque a gente tem que dividir com a editora. Se divide entre 4 praticamente. É a editora, e a editora se divide com várias pessoas lá dentro, que tem diagramador, revisão, capista e várias outras coisas. A gente ainda divide com a livraria, então o lucro que a gente tem é muito pouco. E depois desse 1 ano, eu não quis mais renovar o contrato. Eles me deixaram até à disposição para quando eu quisesse voltar a publicar com eles.
Eles me trataram muito bem, sou muito grato a essa editora. Mas eu preferi publicar independente, de forma independente. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou voltar a publicar com editora. Talvez mais pra frente, para atender um público maior, eu até volte a publicar com editora. E mais pra frente a gente verifica como vão ficar as coisas. As pessoas, elas têm uma mania muito feia de, quando te ver crescendo, querer te diminuir. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, os comentários que eu mais escutava eram: ah, deixa isso pra lá, isso aí não vai te dar futuro, não vai te levar a lugar nenhum, para de escrever. Então, quando eu terminei o livro, falaram: ah, nossa, você não vai conseguir publicar, isso aqui no Brasil não vai te levar a lugar nenhum, nós estamos no Brasil, isso e aquilo. E quando eu consegui publicar, o que eu mais escutava era: ah, isso não vai pra frente. Então, toda etapa que eu ia quebrando, as pessoas arrumavam outro argumento para poder diminuir aquilo que eu estava vivendo. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter um pouco mais de consciência quando forem criticar alguém ou alguma coisa que a outra está fazendo. E a dica que eu dou para você que está entrando para esse mundo da literatura, que está querendo se tornar um escritor, ou para qualquer outra pessoa que esteja com um projeto ou um sonho, é: não desista, nunca desista, porque é difícil, as coisas para acontecerem são difíceis, mas não são impossíveis. Todo mundo consegue o que quiser, como eu também consegui. Eu lutei muito, eu escutei muita coisa, tive que abdicar de muita coisa, foram vários dias e noites escrevendo. Foram muitas coisas que eu passei, que hoje eu me tornei o que eu queria, que era ser escritor. Então é isso, pessoal. Quem gostou, dá um joinha e nunca desista dos seus sonhos. Comentem aqui embaixo quem está querendo iniciar nessa carreira de escritor. E podem me seguir nas minhas redes sociais que estarão aqui. Quem quiser lá perguntar dicas de como começar, de como escrever, ou como procurar uma editora, pode me chamar lá que eu vou dar várias dicas, eu indico algumas. Indico formas legais de começar a escrever. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente as que querem iniciar nessa carreira. Pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que sejam notificados dos próximos vídeos. E até mais.